Olá, o Interesse Público começa agora, que você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Ministério Público Federal em Rondônia participa de ação social em favor de indígenas da etnia Cinta Larga. Você respeita a diferença entre as religiões? MPF no Rio de Janeiro faz audiência pública para buscar meios de combater a intolerância religiosa. Em Brasília, o debate foi sobre os riscos para a saúde e o meio ambiente da liberação para o consumo de sementes transgênicas resistentes a herbicidas. No Ceará, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão promove seminário para debater respeito ao consumidor nos meios de comunicação. E veja também, Ministérios Públicos Federal e do Trabalho cobram da União a proteção a crianças e adolescentes que participam de atividades esportivas. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Em junho de 2003, foi criada a lei que autoriza o cultivo de organismos geneticamente modificados no Brasil. Hoje, 10 anos depois, o tema ainda é polêmico. Ambientalistas alertam para os riscos à saúde e ao meio ambiente. Já os defensores dos produtos transgênicos criticam normas restritivas que impedem o país de ser protagonista no uso da tecnologia. Para discutir os aspectos positivos e negativos da liberação para o consumo de sementes transgênicas resistentes a agrotóxicos, o Ministério Público Federal promoveu uma audiência pública em Brasília. Atualmente está em tramitação na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, processos para garantir a liberação comercial de sementes transgênicas de milho e soja resistentes ao herbicida 2,4-D. O agrotóxico, desenvolvido na década de 40, é utilizado para combater ervas daninhas em lavouras de folhas largas. Mas, apesar de ser um herbicida de baixo custo e adotado em mais de 70 países, a alta toxicidade do produto tem marca registrada na história. O veneno contém o agente laranja, desfolhante usado pelo Exército dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. A avaliação técnica e a experiência que a gente tem já de anos, de outras entes, ela demonstra que os produtos são seguros, não há efeitos adversos à saúde. Em Brasília, o Ministério Público Federal realizou uma audiência com o objetivo de aprofundar o debate em torno da possível liberação das sementes para uso comercial. A preocupação do MPF é com os riscos à saúde e ao meio ambiente. Na verdade, há uma previsão legal de que, demandado a CTN-Bio, ela promova uma audiência pública, no caso de haver discussões na sociedade a respeito do tema. Foi solicitado à CTN-Bio a realização dessa audiência pública, eles se negaram a fazer. Aí coube ao Ministério Público trazer essa discussão ao público, dada a gravidade do produto que está sendo analisado e o paulatino aumento da toxicidade dos agrotóxicos que estão sendo fornecidos no país. Na audiência, o tema dividiu opiniões. Uns defenderam a liberação comercial de milho e soja tolerantes ao herbicida 2,4-D. Outros questionaram e apontaram os impactos do uso do produto. Na nossa lei brasileira, na Lei 7.802 de 1989, que é a Lei de Agrotóxicos, ela estabelece uma série de efeitos e que, uma vez que um agrotóxico manifesta esses efeitos, ele não pode ser proibido, não pode ser permitido no Brasil. Então, são efeitos como malformações fetais, alterações reprodutivas, distúrbios hormonais, câncer, mutações genéticas, danos para o meio ambiente. Nós, pela experiência que nós temos dentro da agricultura, nós sabemos que esse herbicida, o 2,4-D, ele é um herbicida, como todo químico, ele tem seus riscos, deve ser aplicado adequadamente, mas ele vai contribuir muito, associado a uma tecnologia transgênica, com o controle das plantas daninhas para o agricultor, e é isso que ele quer. Recentemente, o Ministério Público Federal pediu à CTN-Bio que suspendesse qualquer deliberação sobre o assunto até que sejam feitas audiências públicas e estudos conclusivos sobre o impacto da medida.
O MPF também apura, por meio de inquérito civil, possíveis ilegalidades na liberação comercial pela CTN-Bio dessas sementes geneticamente modificadas, que apresentam tolerância ao agrotóxico 2,4-D e a outros herbicidas. Somente quando há um nível de segurança científica suficiente relativo aos impactos que essas liberações de registro podem gerar, somente quando há essa certeza, ou pelo menos segurança científica, se pode autorizar a liberação e registro. As informações dos pesquisadores, professores e representantes de órgãos públicos que participaram do evento na capital federal vão ajudar os trabalhos do MPF. Essas informações elas podem servir para que o Ministério Público, formando sua convicção, possa ajuizar uma ação civil pública, por exemplo, visando a que determinado tipo de agrotóxico ou determinado tipo de semente transgênica não possa ser vendido no Brasil, colocado no mercado. No Rio de Janeiro, a audiência pública foi para discutir meios de combater a intolerância religiosa. O MPF no estado defende a convivência pacífica e o respeito entre as religiões. A diversidade religiosa é uma das mais marcantes características da humanidade. São pelo menos 2.000 religiões e mais de 10.000 seitas no mundo. Tamanha diversidade acabou gerando a intolerância. Eu sou agente da Pastoral da Saúde. Eu sofro muito preconceito no hospital. Eles olham a gente assim meio diferente. Eles dão a diferença de evangélico para católico. Não sei por quê. Tomar as ruas e avenidas com faixas e cartazes é a saída encontrada por representantes de algumas religiões para protestar contra o desrespeito. O assunto foi tema de uma audiência pública realizada no auditório da sede do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. Liberdade religiosa, o papel e os limites do Estado e dos meios de comunicação. O fato de ser o Ministério Público que está fazendo esse diálogo, esse debate, né, está acordando, no fundo, por uma coisa que é grave, porque eu costumo dizer o seguinte: esses atos de intolerância são atos fascistas. A coisa pública num Estado laico é pública, é para todos. Os convidados da audiência pública disseram que o Brasil vive hoje um momento contraditório. Se por um lado há um reconhecimento da diversidade, por outro ainda existe a intolerância, no caso a religiosa. Para eles o que falta é o respeito ao próximo. É respeitar o outro como o outro é, com suas decisões, com suas opções, com sua identidade. O presidente do Conselho de Ética do CONAR apresentou uma estatística. Em 35 anos de criação, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária analisou 8.000 comerciais acusados de intolerância religiosa. 9 denúncias foram confirmadas e as peças publicitárias retiradas do ar. As questões de ordem religiosa representam, no máximo, 0,1% do que nos chegou como reclamação, o que mostra que a publicidade brasileira está extremamente atenta, né, e extremamente alerta a essa questão da liberdade religiosa. O procurador da República, Rogério Nascimento, usou a experiência pessoal como exemplo de respeito entre religiões. Ele é católico, casado com uma judia. Eu frequento e convivo tanto com a sinagoga, que a minha família frequenta, quanto a paróquia da igreja, que a minha família também frequenta, e é possível construir esses laços sem renunciar à identidade, respeitando o outro. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Jaime Mitropoulos, mediador do debate, falou qual será o procedimento adotado pelo Ministério Público Federal. Promover o diálogo da sociedade civil interessada nesse tema bastante rico e complexo. E a partir dele, extrair elementos que possam instruir nossas apurações que, porventura, tenham apresentado alguma queixa, alguma denúncia de alguma violação ao princípio do Estado do laico que hoje vige no nosso ordenamento jurídico, né? No próximo bloco, o Ministério Público Federal em Rondônia participa de ação social em benefício dos indígenas da etnia Cinta Larga. É daqui a pouco.